tá? Eu tinha parado aqui com vocês na aula passada, da aula de segunda-feira, a gente está falando da hidrografia, né, no contexto geral. Então eu parei falando de marés. A gente já falou um pouquinho de marés lá no começo do ano, quando nós falamos de cartografia, né? E aí eu falei de alguns elementos ali que influenciam dentro do nosso planeta e um deles é a Lua, né? Então nesse fenômeno aqui da maré é diferente do fenômeno lá das ondas, né? Nas marés nós temos uma questão que é a atração gravitacional. Isso a gente já falou esse ano. Então depende do posicionamento da Lua, tá? Para poder influenciar ali nas marés do nosso planeta, tá? Então conforme a Lua vai se posicionando, né? Os 4 posicionamentos que ela faz, tem uma imagem daqui a pouquinho para a gente poder relembrar isso. A maré, ela pode estar ali mais alta ou ela pode estar também mais baixa, dependendo da localização da Lua, porque a Lua faz ou desempenha esse poder gravitacional ali no nosso planeta, tá? Aqui, ó, lembra dessa imagem, né, que nós falamos lá no comecinho do ano, ainda em sala de aula, eu disse para vocês que a Lua desempenha essa função ali, né, no nosso planeta, tá? Que é de interferir nas águas oceânicas, no caso ali das marés, né? Então, a influência que ela faz, dependendo da posição, aquele do lado mais à direita é o Sol e a Lua, nosso satélite natural, né, influenciando aqui no nosso planeta, tá? Então, quando ela está mais alta, a maré tende a ser mais baixa. Quando ela se aproxima mais ali do nosso planeta, a maré tende a ser mais alta. Essa é a grande influência gravitacional que a Lua desempenha aqui dentro do no nosso planetinha, né? Que tem uma grande composição ali de água, tá bom? Então faltava falar das marés, falar do litoral brasileiro também, já entrando na hidrografia brasileira. Nós sabemos que o nosso país tem dimensão continental, porque tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, e boa parte dessa extensão territorial fronteiriça brasileira está ligada ali ao oceano, é abastecida pela água do mar, né? Então nós temos um vasto litoral, tá? Que vai pegar lá a parte norte do país, nordeste, né? Sudeste, sul, tá? Sendo banhada ali pelos mares, né? Ou sendo banhada pelo oceano e mares que abastecem ali ou que chegam ali no nosso litoral, né? E a gente tem uma outra parte que é continental, que aí nós fazemos fronteira com outros países. Ao contrário dos Estados Unidos, né? O Brasil não fez a sua Brito, expansão territorial. Fala, querido. o Chaparro tá pedindo para aceitar ele. Deixa eu ver aqui. Não chegou o convite aqui. Ah, agora apareceu. Deixa eu aceitar ele. Deixa eu anotar aqui que depois eu marco a presença dele. Chaparro. Acordou agora, né, Chaparro? Muito bem. Ó, Luciano também. Deixa eu anotar aqui. Luciano. Bom Esse dia, cara tá Brito. aí. Bom dia, irmão. Beleza? Bom, seja bem-vindo aí. Então, nós temos uma parte que é ligada aos outros países, né? A parte continental, que é justamente a área onde nós estamos, tá? E nós temos a parte litorânea, que também ali tem uma grande extensão, a gente vai ver no mapinha daqui a pouquinho, né, a nossa composição litorânea, tá? Isso porque nós temos, né, uma dimensão ali de continente, tá? Um país com dimensões continentais. Ao contrário, eu ia dizer, ao contrário dos Estados Unidos, nós não temos saída para o Pacífico, né? Nosso abastecimento vem ali do Oceano Atlântico, que é a saída que nós temos para o mar, tá? Mas o Brasil já está tratando de solucionar essa saída para o Pacífico. Não que a gente vá anexar um outro território, não é isso. Mas nós estamos articulando com outros países uma rota para poder ter essa saída para o Oceano Pacífico. Essa rota deve estar pronta ali, né, 100%, até 2025. Essa era a ideia inicial lá em 2017, né? Então, até 2025, terminar essa rota. O nome dessa rota vai ser Rota Bio-Oceânica. Ela vai sair da região central do país, ela vai passar por Mato Grosso do Sul, vai passar por Paraguai, por Bolívia, até chegar lá no Chile, tá? Então, nós vamos fazer ali
esse caminho, né? Justamente para fazer o quê aí? Uma integração maior entre as regiões, entre o território brasileiro, território boliviano, paraguaio, né? Argentino, chileno, tá? E ter uma saída para o Oceano Pacífico também, porque isso encurtaria o nosso tempo de deslocamento, né? Então, quando a gente faz as vendas, e a maioria das vendas que ocorrem no planeta são através de navios cargueiros, quando você tem uma saída para o Pacífico, facilita muito mais, né? O seu abastecimento, principalmente quando você vende muitos produtos para a Ásia. Então, você vai ter uma saída direta ali no Pacífico, o que encurtaria ali o tempo de deslocamento para essa mercadoria chegar. Principalmente minérios, né? Fontes energéticas que a gente produz bastante para abastecer ali a Ásia. Então, essa seria uma saída fundamental para a nossa economia, né? Outro ponto importante ali é que nós temos uma plataforma continental, tá? Essa plataforma continental, ela começa mais rasa e ela termina mais profunda, né? Por que a gente tem que falar do litoral brasileiro e falar dessa plataforma continental? Porque nos últimos anos foi descoberto, próximo ao nosso litoral brasileiro, dentro da nossa plataforma continental, ou seja, uma região que pertence ao território brasileiro, porque existe um tratado entre os países, né, que essa plataforma continental pertence a eles. E na nossa plataforma continental foi encontrado, ou seja, próximo ao nosso litoral, foi encontrado um recurso energético que é muito aproveitado no mundo todo, né, que é o pré-sal. Tá? Ou seja, o que é o pré-sal? É uma camada muito profunda de rochas e quando perfurada você encontra nela petróleo. Então isso foi fundamental ali para aumentar as nossas reservas para que a gente possa acumular mais dinheiro, né? Já que a gente está vendendo esse pré-sal para empresas internacionais ou estrangeiras virem aqui extrair. Isso também é fundamental. Nós temos várias bases de extração de petróleo no litoral. É uma plataforma continental, é uma bacia sedimentar. Então, por isso que esse recurso ele está ali presente nessa região, tá? Então, essa é a importância do litoral brasileiro, além, é claro, do turismo, né? De toda o desenvolvimento social do nosso território, né? Ele começa ali com a ocupação dos portugueses, desenvolvimento das primeiras cidades, expansão delas, né? A ocupação social daquela área. Além de tudo isso, o processo histórico, econômico que ali existe, né? Tem o histórico e também a questão do desenvolvimento social naquela área, também tem o ponto econômico que é muito importante, junto com o turismo, com exploração mineral naquela área, exploração vegetal. É só a gente lembrar que essa região ela era recoberta pela Mata Atlântica, naquilo que o Aziz Absaber definiu, né, com 6 domínios morfoclimáticos que vocês lembram. E esse domínio ele deixou de existir, essa cobertura, em sua maioria, né? Hoje tem apenas 5%, porque as cidades se expandiram e as atividades econômicas ali também. Nessa região que é introduzida a cana, depois o café e assim vai, né? Depois as indústrias. Então as cidades elas cresceram muito, são os principais centros demográficos brasileiros e estão ali nessa região litorânea. Se você pega todo o litoral brasileiro, é onde nós temos a maior concentração de pessoas vivendo também, tá? Não é só na região sudeste, no nordeste, no sul do país também, tá? Essa imagem aí, ela traz pra gente, eu quero só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, apertei sem querer, isso. Ela traz ali, ó, principais fluxos de cabotagem do Brasil. Cabotagem são pontos para escoamento e chegadas de produtos, tá? Então o litoral brasileiro todinho ele tem ali esses pontos de cabotagem, né? Para escoar a produção, tá? A saída, né? Então desde lá do norte, ó, saindo da região ali da floresta amazônica, os rios navegáveis, para o escoamento no mar e dali vende o produto, né? Região Nordeste também, tá? Então isso quer dizer o quê? Que o Brasil investiu nos últimos anos em portos, né? Não portos para rios na parte central do país, o que poderia ter aproveitado também, porque a gente tem vários rios navegáveis, e eu falo isso há muito tempo para vocês, é um dos modais, ou é um modal mais barato que existe, e o que menos polui, né? É o hidroviário, mas o Brasil investiu não na parte central, e sim na parte
litorânea, né, com aqueles portos que existem, portos estatais e portos também privados, né? Então ele investiu nesse tipo de benfeitoria aí para abastecer ou para beneficiar as hidrovias, né, o sistema hidrográfico aqui do país, mas para escoamento de produção no litoral, né? Dentro do país são poucos os portos que foram ou que tiveram ali investimento por parte do estado, tá? E aqui no mais ao sul, né? A gente viu o norte, mais ao sul tem ali, ó, um pontinho saindo do Mato Grosso do Sul, para quem está acompanhando aí, né? Bem aqui, ó, nessa região. Ali é o porto do Rio Paraguai, que é onde faz escoamento de muitas mercadorias, né? Principalmente o que ali? Qual que é o principal produto escoado dessa região? Minério de ferro e o manganês, né? Que são extraídos lá do maciço do Urucum, que você já conhece. Então extrai esse minério, já coloca ele naquelas balsas gigantes e ali ele já desce o Rio Paraguai para chegar no porto e ser escoado, né? Através lá dos grandes navios que vão levar essa mercadoria para outros países da Ásia, da Europa, tá? Que vão se abastecendo com o nosso recurso natural. Beleza? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá, gente? Principais bacias hidrográficas do mundo, a gente vai falar rapidinho delas, para depois falar das bacias aqui do Brasil, que a maioria você já conhece, então a gente vai só relembrar, né? Então, a primeira que aparece aí é da América do Norte, então Estados Unidos e Canadá, eles possuem ali bacias hidrográficas também, rios que cortam o território, né? Rios navegáveis, rios também de planalto, então tem rios de planícies e rios de planaltos aí dentro dos Estados Unidos, tá? É claro que os de planície servem ou tem ali a sua função para atividade de navegação, né? Então, fluxo de navegação para levar as pessoas, tá? Ou mercadorias, como queira. E também tem os rios de Planalto, que aí o potencial deles ficam para a geração de energia elétrica, assim como no Brasil, lá também existem usinas hidrelétricas. Então, o rio de Planalto, como ele corre mais rápido, né? Ele impulsiona mais as turbinas, então esses são os rios destinados ali para a geração de energia elétrica. Entre os principais rios que existem ali nos Estados Unidos, tem alguns, né, que merecem destaque, ó, Mississippi, Missouri, tá? Aí tem o Colorado, Colômbia, Sacramento, esses são os principais rios ali que se destacam dentro do território dos Estados Unidos. É um dos países, a gente falou, que mais consome água, mas não tem uma grande quantidade de rios também, né? Esses rios, eles são os principais porque eles são os mais extensos, então eles cortam boa parte do território, mas tem regiões dos Estados Unidos que não tem rio cortando, então o abastecimento de água ele fica mais complexo, tá? Mas não quer dizer que não tenha água ali para abastecer essas áreas. Travou aqui também, vamos ver. Continente europeu, então um continente menor, né? Muita gente confunde, acha que a floresta amazônica é maior que o continente europeu. Não é, ele ainda é maior, tá? Tem em torno ali de 2 ou 3 milhões de quilômetros maior que a floresta amazônica, mas eles têm, a Europa e no geral, tem vários rios cortando, né, vários territórios. Isso é um lado bom do continente europeu, porque isso facilita o escoamento da produção, tá? Então, eles usam ali o modal hidroviário. E as estradas ficam para o deslocamento, passeio, né? Carros de passeio, que facilita bastante. Usam um modal mais barato para deslocar a produção. Então, os rios que cortam a parte interna dos países, eles usam para o fluxo de mercadoria até chegar no porto, que é o litoral, para poder vender, né, ou mandar para outros países. Então, olha lá, os principais rios, Tejo, Portugal, aí na França tem uma pancada de rios ali importantes, destaque para o Sena, que é um rio que ficou durante muito tempo poluído, né? Passou por um processo de tratamento. A Alemanha tem o Reno Ruhr lá também, essa bacia, né? Tem outros ali também principais, mas essa, porque ela tem uma ligação muito grande com outros países, tá?
Aí a Polônia também vai ter ali rio importante. A Rússia tem o Volga e tem outros rios da Rússia que eles não são intermitentes, mas é como se fosse, só que eles, ao invés de secar, eles congelam durante boa parte do ano. Então, aí também tem as principais bacias hidrográficas do continente europeu, os principais rios, né, que compõem essas bacias hidrográficas. Depois vocês vão poder pegar o material, dar uma olhadinha, né, de todos esses rios aí, porque eu preciso lembrar de todos? Claro que não preciso lembrar de todos, mas é importante, né, saber e conhecer aí esses rios, tá? A distribuição deles, onde eles estão encontrados ou onde eles são encontrados ali, né? E como eles cortam o continente europeu, tá? Então sempre saída para o mar, ó, que facilita, né, o escoamento aí dessas produções, tá? Na Ásia Ocidental e depois na Ásia Meridional nós vamos falar também. Na Ásia Ocidental, que é a região ali do Oriente Médio, 3 grandes rios, né, são os principais. Por isso que a água é um conflito geopolítico interno daquela região. Só tem 3 rios que abastecem todo o Oriente Médio. E vocês sabem que a grande parte desse Oriente Médio ele é composto por desertos. Então, isso já simboliza que esses rios eles não estão bem distribuídos ou eles não abastecem toda a área, né? Nós temos 2 rios que são importantíssimos, que nascem lá dentro da Turquia, que é o Tigre e o Eufrates, e esses 2 rios abastecem ainda Iraque, Irã, né? Síria, pega um pedacinho, tá? Então, esse é um ponto de conflito porque alguns países, ou esses países, Iraque, Irã, eles alegam que a Turquia canaliza as nascentes desses rios, porque eles nascem dentro do território turco, impedindo que a água chegue no Iraque e no Irã, né? Então, é um ponto de conflito entre eles, e conflito bélico mesmo, tá? E aí tem um outro que a gente falou já de Oriente Médio, né, ano passado, vocês vão lembrar disso. Na Guerra de 6 Dias, em 1967, os países árabes tentaram atacar Israel. Israel contra-atacou, derrotou todos eles em 6 dias e anexou territórios, né? Quais territórios? Anexou a Península do Sinai, que pertencia ao Egito, anexou a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia, e anexou as colinas de Golã, que pertenciam à Síria. Já que a gente está falando de rio, a importância aí fica com quem? Com as colinas de Golã, que são as nascentes do Rio Jordão. Então Israel foi lá e tomou essa área, porque queria ter o controle da água ali na região, e canalizou o fluxo, né, de água daquele rio que boa parte do ano ele quase seca, né? Fica bem pouquinho o recurso hídrico. Então Israel controlou aquela área. Sem falar disso, Israel também desenvolveu um sistema, né, de aprimorado de dessalinização da água do mar, né? Então isso facilita também para que eles tenham ali água, o abastecimento de água. Tá? Um processo que é caro, mas Israel desenvolveu e aprimorou esse sistema, né? Que foi muito falado aqui no Brasil ano passado, ano retrasado também, de que o Brasil iria importar essa tecnologia. Quando, na verdade, a gente também já produz e já possui essa tecnologia aqui, né? Já fazemos isso. É que é mais custoso, é mais caro você tirar ali, né, o sal da água para poder abastecer as casas, tá? Aí tem a Ásia Meridional, que aí vai pegar ali os países mais centrais, né? China, Índia, também tem vários rios importantes, principalmente na Índia, né? Os rios são sagrados lá para eles. Tem o rio Ganges, né? Brahmaputra, que são rios importantíssimos para a própria religião indiana. Eu acho que vocês já viram sobre religião indiana, né, esse ano, ou algo do tipo. Então, vocês já sabem, né, o que segue ali a ideia hindu. O rio é sagrado para eles, é como se fosse o momento onde o corpo, ou melhor, a alma se desprende do corpo e ascende ao reino dos céus, né? Então, por isso que eles fazem todo o processo um processo funeral ali da pessoa, do indivíduo, e jogam o corpo no rio Ganges. É muito comum essa prática lá.
tá? E na China tem alguns rios também que são muito importantes, né? Yangtze, aí tem o Rio Amarelo, né? São os rios ali que integram o território chinês. É justamente onde tem uma grande usina também hidrelétrica, que é a usina de Três Gargantas, que hoje é a maior usina do mundo, ultrapassou a nossa, que é Itaipu, né? O Paquistão está muito próximo da Índia. Na verdade, era um território só até 1947. Depois da independência da Índia, o Paquistão se rebelou, né? E a partir de então eles passaram a disputar até uma região lá que é Caxemira, mas em outro momento a gente fala sobre isso. E existem os rios ali que passam pelos dois territórios, então do Paquistão e passam também pelo território indiano. E isso também é importante a gente sempre falar sobre essa área que é bem abastecida. Sudeste Asiático, então os territórios lá, aquelas ilhas que vocês conhecem, né? Indochina, que é onde fica a Malásia, Filipinas, né? Então essas regiões ali também tem rios importantes, o rio Mekong é um deles. Aí tem Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, que já estão na parte continental, né? Eles também ali têm áreas ou rios que cortam essa região, uma vez que é uma área de floresta equatorial também. Extremo Oriente, agora falando aí da China, tá? O litoral dela, China é abastecida, né? Tem litoral também pelo mar, é justamente onde fica ali uma das áreas onde mais concentra a capital hoje dentro do território chinês, que são as ES, que é uma área industrial. Então, por isso que ela foi escolhida para receber as indústrias, porque tem os portos. Então, chegada de mercadoria e saída, chegada de matéria-prima e saída de mercadoria, melhor dizendo, tá? Aí tem vários rios dentro do território chinês, né? O principal, ou um dos principais ali, Yangtze, esse é um dos principais, onde está a usina de Três Gargantas, é um rio que corre muito rápido, tá? Então, ela nem está em total funcionamento, tem muitos ambientalistas que falam que ela até pode gerar um risco para o eixo do nosso planeta, caso todas as turbinas comecem a funcionar ali ao mesmo tempo, tá? Aí tem a Ásia Setentrional também, e aí já pega ali a parte da Rússia, né, siberiana, que a maioria dos rios eles ficam durante um bom tempo congelados durante o ano, até porque estão mais próximos, né, do Ártico, então o congelamento desses rios é muito comum, tá? Aqui as áreas, né, onde os rios estão cortando, então Tigres e Eufrates, Rio Jordão, então a má distribuição aqui dentro do Oriente Médio. Aqui é Índia, né, principal rio ali, que é o Ganges. Aqui é China, então Rio Amarelo, Yangtze, Rio Azul, cortando o território chinês, né, abastecido aqui pelo litoral também, que é onde tem as ES dessa região chinesa. Continente africano, bacia hidrográfica do continente africano. A África também, uma região onde os rios são mal distribuídos, concentrados em algumas áreas, principalmente ali na área da região onde tem a floresta equatorial, é ali que se concentra. Tem um grande rio ali, uma grande bacia hidrográfica que é histórico, né? Histórico porque ele está presente em livros que datam aí de 2, 3 mil anos atrás, que é o Rio Nilo, que é onde surge uma das sociedades mais antigas que a gente comenta tanto, que é a sociedade egípcia, né? E ele abastece vários países ali daquela região, né? Mais ao norte, tá? Então o Nilo e o Níger são os principais rios aí dessa área. São os dois principais rios do continente africano, Rio e Níger, Nilo e Níger, né? Melhor dizendo, são os dois principais rios aí dessa área, tá? É uma região que nós sabemos tem ali uma classificação árida muito forte, né? Porque tem duas regiões de aridez, tem mais ao norte o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, e mais ao sul o deserto de Kalahari, né? Essas áreas áridas não tem ali a precipitação da chuva e nem rios cortando, né? Mas sempre tem alguém que fala assim, mas e os oásis?
são afloramentos de água subterrânea que chega na superfície e naquela área ali se forma uma pequena vegetação, né? África subsaariana, que é aquela do deserto do Saara para o sul que vocês viram no passado, a gente falou muito de continente africano, né? Nessa região tem a bacia do Congo, ali tem rios que estão presentes nessa área de floresta. Porque é uma floresta equatorial semelhante com a nossa floresta aqui também, que é a floresta amazônica, né? Então, nessa área, existe um processo que nós chamamos de evapotranspiração, que vocês já aprenderam também. Então, o rio ele evapora, né? A vegetação transpira, formando ali os rios voadores dessa área, que acabam abastecendo essa região aí, né? Então, aqui, onde cortam esses rios, os principais, né? Então, Rio Níger, Nilo, Congo, Zambeze e Orange são os principais rios aí dessa área, cortando esses países muito mal distribuídos. Então tem região que não tem contato aí com rios, por isso que as pessoas elas acabam migrando para regiões ou para países em que a água ou que eles possam ter acesso a essa água, tá? Bacias hidrográficas aqui do Brasil, a gente não vai conseguir terminar nessa aula, mas só para a gente fechar, então o Brasil ele tem uma grande, né, quantidade de bacias hidrográficas, ao todo são 12 bacias hidrográficas que estão distribuídas por todo o nosso território. Né? O que conta aqui dentro da nossa bacia hidrográfica? Conta o litoral brasileiro, que vocês acabaram de ver, um litoral muito vasto, muito grande, né? Aí conta também os rios, né? Os seus afluentes, tá? Então, rios de primeira, segunda e terceira ordem que vão abastecendo, ou melhor, primeira e segunda ordem que abastecem o de terceira ordem, que é o rio principal. Isso é uma outra característica aqui do nosso país, né? Os rios de terceira ordem, que são os rios principais, eles acabam dando nome às bacias hidrográficas. Por isso que nós temos, bacia amazônica, né? Ou abastecida pelo rio Amazonas, né? Bacia do Paraguai, bacia do Paraná, bacia do Uruguai, que forma ali a bacia Platina, esses três. Cada rio principal daquela área dá o nome a essa bacia. Bacia Tocantins-Araguaia, 2 rios principais que dão nome àquela bacia. Bacia do São Francisco, tá? Qual é o rio principal ali? Rio São Francisco. Então, todos os rios de terceira ordem, os grandes rios, eles são abastecidos por outros rios de primeira e de segunda ordem, o que contribui para o aumento da vazante ou do nível de água presente ali dentro, né, daquela bacia hidrográfica, tá? Outra condição aí, topografia do terreno, ou seja, o relevo dele, né? A forma de drenagem desse terreno, tá? Aqui no Brasil, isso é algo muito interessante, o nosso estilo de drenagem é exorreico. Exorreico é o estilo de drenagem aqui do nosso país. O que quer dizer isso? Quer dizer que o rio nasce dentro do continente, por isso que ele é exorreico. Nasce dentro do continente e deságua sempre no mar, tá? Para a gente lembrar disso. Então tem que lembrar que é exorreico. Outra característica, existem 2 tipos de escoamento do rio, né? Você tem ali foz e você tem estuário, tá? Foz e estuário, né? Então essa é uma outra característica também muito legal aqui, porque uma vai desaguar em delta, né? E a outra vai desaguar ali por delta significa o quê? Significa que você tem um deságue livre, né? E a outra vai desaguar por canais. Então você tem ali detritos, né? Rochas que vão liberando aquela água mais lentamente, tá? A nossa característica aqui é mais em estuário, né? Isso é uma característica do nosso país, então exorreico, nasce dentro do continente e deságua nos oceanos. Todos os rios brasileiros têm a mesma característica. O que não quer dizer que todos os rios brasileiros sirvam também para a navegação. Então não dá, o rio nasceu no continente, eu vou navegar até o litoral. Não, você não vai conseguir chegar ou navegar até o litoral porque tem vários rios que nascem dentro do continente, desaguam no mar, mas eles não servem para a navegação, certo? Porque são rios de planalto, ou seja, são rios de corredeira, rios de cachoeira, tá? Tem rochas.
Então, ali você não consegue navegar por esses rios. Fica mais difícil. Aí eles têm uma outra função dentro do nosso território, né, que seria o sistema de geração de energia. Então, rios de planalto servem para a geração de energia aqui dentro e os rios de planície para a navegação. Aula que vem eu vou continuar daqui com vocês e eu vou explicar todas as características, né? Endorreica, exorreica, arreica, criptorreica. Eu vou dar uns exemplos para vocês bem legais também. A gente só tem o exorreico, mas tem que entender os outros. Onde que existem os outros? A gente vai falar também na aula que vem, tá? Aí eu vou relembrar o que é rio de primeira ordem, segunda ordem também com vocês, terceira ordem, porque isso aqui vocês viram no passado, é importante que vocês revejam.